Olá, boa noite. Como vocês estão? Hoje, na nossa aula de hematologia, inicialmente, nós vamos fazer a nossa correção do caderno de questões, tá bem? Porque assim, eu dei um tempo bem maior, porque tinha alguns alunos que não estavam me entregando, tá certo? Eu quero pedir desculpa desde já aos alunos que me entregaram no tempo hábil e que sentiram falta de algumas aulas. Por exemplo, semana passada, que já era para ter iniciado um novo assunto, e eu não iniciei por conta disso. E também por conta de que o caderno de questões foi impresso de forma errada, tá bom? Desde já eu quero pedir desculpa pela coordenação, tá certo? Por um erro, porque todos nós somos humanos e somos falhos de erros, tá bem? Bom, e hoje nós vamos fazer a nossa correção do caderno de questões da disciplina de hematologia. Vai ser uma forma de nós revisarmos algumas coisas. Bom, as questões, eles foram bem simples. Vocês conseguiam achar todas facilmente nos slides, tá bem? Eu coloquei as respostas idênticas às dos slides, que vocês encontrariam nos slides, tá certo? Bom, a primeira questão fala o seguinte: a hematologia ela é uma ciência que estuda todas as partículas do sangue, ou seja, desde as células, desde os componentes de glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, é, tudo que existe na composição sanguínea ela é estudado pela hematologia, tá bom? Assim como foi exposto em sala, sabemos que o sangue ele é responsável pela manutenção da vida do organismo e didaticamente pode ser dividido em dois componentes. Quais são esses dois componentes? E aí eu peguei a imagenzinha que tem lá no slide de vocês, printei e coloquei aqui no caderno, nas respostas, tá bom? E o sangue, após ser centrifugado, tá certo? Ou se você deixar ele em repouso, ele vai ficar determinado tempo, ele vai as partículas pesadas, que são as células, elas tendem a descer, que vão estar lá embaixo o quê? Os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. E também lá em cima o plasma. Pois quais são esses dois componentes? Os dois componentes são o plasma, os glóbulos vermelhos e brancos, que estão juntos. Glóbulos vermelhos e brancos são juntos e o plasma separado, tá certo? Esse plasma é o mesmo que chamamos de soro, tá bom? É o soro. O soro é um dos que a gente utiliza muito para exames de bioquímica, exames imunológicos, exames toxicológicos. A gente usa quase sempre essa amostra de cima, que é o soro, tá certo? Eu acredito que vocês não tiveram dificuldade não para responder essa questão. Bom, a segunda questão fala o seguinte: o processo de formação das células sanguíneas, que é chamado de hematopoiese, a formação das células sanguíneas, é exclusivamente da medula óssea? Eu faço uma pergunta. E aí a gente fala que não, ela não é exclusivamente da medula óssea. Aí pergunta, que outros órgãos contribuem nesse processo? Bom, enquanto a gente é adulto, ela é restrita. Se tivesse colocado lá em cima, o processo de formação das células do sangue é exclusivo da medula óssea na fase adulta, aí vocês poderiam responder que sim. Mas eu não diferencio as fases. Eu falo de forma geral. E aí sim é não. Sabe por quê? Porque enquanto a gente é feto, quem faz esse processo de hematopoiese, que é essa formação das células sanguíneas, é o saco vitelínico, até 2 meses, tá certo? E depois desse período de 2 a 7 meses, a criança, quem vai fazer esse processo de hematopoiese é o fígado e o baço, tá bom? Ou seja, por isso ele não é de forma nenhuma exclusiva da medula óssea. Tá certo? Aí quando a gente nasce e temos o nosso desenvolvimento, aí sim, ela é exclusiva da medula óssea. Os outros órgãos tendem a não produzir mais a hematopoiese, que é a produção dessas novas células. Bom, esse daqui é um assunto do último assunto, foi cobrado o último assunto que eu ministrei para vocês, que foi da questão dos transplantes, tá bom? E também foi fácil, básico, dá para vocês responderem tranquilamente.
Diferencie os 3 tipos de transplantes: o cisgênico, o halogênico e o autólogo, tá certo? E eu falei muito explicativozinho lá na aula de vocês, que era no formato de vídeo. Eu espero que vocês tenham assistido, que daria para responder tranquilamente. O cisgênico é aquele onde o doador é o irmão gêmeo do paciente, certo? São gêmeos idênticos da mesma placenta, ou seja, eles têm o mesmo material genético. Ou seja, aqui o paciente ele vai poder receber esse transplante dessa medula óssea desse irmão gêmeo dele e não vai sofrer nenhum processo, por exemplo, de rejeição. O corpo dele não vai rejeitar, coisa que não acontece, por exemplo, muitas das vezes no halogênico e no autólogo, que pode acontecer sim uma rejeição, e no cisgênico não pode acontecer, não tem como acontecer essa rejeição. Bom, o halogênico é aquele no qual as células precursoras da medula provêm do outro indivíduo, doador, e de acordo com o nível de compatibilidade do material sanguíneo, certo? A primeira opção sempre é pela medula óssea de um irmão. Ou seja, igual eu falei para vocês, o halogênico é aquele que eu posso receber o sangue, por exemplo, alguém pode ser compatível comigo, uma pessoa lá da África do Sul, uma pessoa lá dos Estados Unidos, que não tem parentesco nenhum comigo, possa ser que seja compatível comigo, tá certo? Mas sempre eles buscam os parentes primeiro, de forma mais, para ser mais rápido, os parentes mais próximos, que são os irmãos, tá bem? E o autólogo são a troca do próprio paciente, ou seja, o paciente vai receber a célula-tronco dele mesmo após um tratamento preliminar, tá? Após essa coleta, por exemplo, eu coleto do indivíduo lá, dele mesmo, que ele está doente, faço o tratamento nessas células, e aí eu venho de novo com essa medula óssea e coloco no meu indivíduo, no meu cliente. Bom, a quarta questão fala o seguinte: cite no mínimo 4 indicações para o transplante de medula óssea. 4 indicações para o transplante de medula óssea. Coloquei vários lá no slide de vocês. Doenças hematológicas que possam fazer também transplante de medula óssea. Vamos falar aqui de algumas doenças hematológicas. Por exemplo, nós temos a anemia falciforme, tá bom? A anemia falciforme, o indivíduo pode, em casos mais graves, ele pode receber um transplante de medula óssea e aí restabelecer, tirar essa alteração dele. Doenças hematológicas não malignas, tá bom? Doenças autoimunes, que nós temos aí várias doenças autoimunes, lúpus, eritemas, nós temos também erisipela, mas são doenças autoimunes. Erisipela não, me desculpe, que eu falei errado. Erisipela não entra dentro de doenças autoimunes, tá bom? Foi um equívoco meu, um errozinho. É psoríase, tá certo? Mas esses são tratamentos, por exemplo, a psoríase, somente com o transplante de medula óssea, isso não é restabelecido, quase que nunca, tá bom? Imunodeficiências, pessoas que têm deficiência na questão de imunidade, por exemplo, o caso de pacientes soropositivos. Nós temos casos de pacientes que eram soropositivos, receberam transplante de medula óssea e aí eles não tiveram, foram eliminados os vírus do organismo dele, tá bom? Porque esses pacientes quase sempre vão passar por uma químio e por uma radioterapia, onde vão matar quase todas as células dele, e aí, ou seja, vai matar os vírus que estão lá dentro dessas células. Erros inatos do metabolismo, que são algumas doenças de cunho genético, tá bom? E tumores sólidos, que são casos de cânceres, tá bom? Bom, vamos lá para a quinta questão, onde ele fala discorra de forma sucinta o que é a hematopoiese. Nós falamos lá na frente. A hematopoiese nada mais é do que o processo de formação dos componentes celulares do sangue, a partir de uma célula indiferenciada pluripotente. E o que é que eu falo? É uma célula primordial, é a célula primária, uma única célula que existe lá dentro do nosso osso. Ela vai se proliferar e se diferenciar em todas as outras células nossas, desde eosinófilos, bastonetes,
metamielócitos e várias as outras células. Todas as nossas células, elas vão se diferenciarem e formarem todas as nossas células a partir dessa célula indiferenciada e pluripotente, tá certo? Que existe dentro da nossa medula óssea. Por isso ela consegue restabelecer o funcionamento fisiológico normal do nosso paciente. Bom, a sexta questão fala o seguinte: a celularidade da medula óssea, a MO, tá bom? Corresponde à proporção entre o tecido hematopoético, que é o tecido hematopoético. O que é o tecido hematopoético? É aquilo que tem dentro do nosso osso, que tem dentro da nossa medula óssea. E o adiposo. Qual a relação entre a celularidade da medula óssea com a idade? A relação é o seguinte, é de que cada vez mais que a gente vai ficando mais velho, o nosso organismo também vai ficar mais velho. Ou seja, a nossa medula óssea, ela vai diminuir a sua produção. E essa diminuição de produção, ela vai ser substituída por células de gordura, que são células adiposas. Tá bem? Por isso que nós envelhecemos. Porque a nossa medula óssea, ela tende a diminuir essa produção de novas células. E elas são substituídas por células de gorduras. Por isso eu mostrei para vocês aquela imagem lá nos slides, os espaços mais espaçados com as células enormes, que são células de gordura. Bom, essas são questões fáceis também, que falam o seguinte: marque o item correto. O processo de formação celular é realizado pela hematopoiese. Portanto, quais são os órgãos que inicialmente, durante o período fetal, ocorrem a hematopoiese? Falamos lá no início. Saco vitelínico, fígado e baço são os órgãos que fazem antes da medula óssea, enquanto feto. Enquanto feto, inicialmente é pelo saco vitelínico, depois passa para o fígado e o baço, e após nascermos e os nossos órgãos se maturarem, aí sim vai ser feito pela medula óssea. A oitava questão fala: nos adultos a hematopoiese é restrita? Fala assim: nos adultos a hematopoiese ela é restrita a quê? A medula óssea, até comentei na questão anterior, tá bom? Enquanto a gente é adulto, só quem faz hematopoiese é a nossa medula óssea. Mas enquanto estamos fetos dentro da barriga de nossa mãe, quem faz a boa parte dessa hematopoiese é o saco vitelínico, o fígado e o baço. Essa é a nossa última questão, que é para marcar com os itens como verdadeiro ou falso, tá bom? O primeiro item fala o seguinte: a medula óssea é o mais importante órgão da gênese das mais diversas células sanguíneas, pois lá estão as células-tronco, que dão origem às células progenitoras das linhagens mieloides, linfóides, megacariocíticas, eritroblastos. Ou seja, isso é verdade. É ela que é a gênese, ela é a primária, ela é a primordial de todas. É a partir da medula óssea que vai ter a célula primordial, essa célula pluripotente que vai se diferenciar em todas essas outras células. Bom, o item 2 fala o seguinte: a hematopoiese é um tetrâmero composto de duas cadeias, de dois tipos de cadeias de globulina, e alfa e beta. Cada uma dessas cadeias contém cerca de 141 aminoácidos. Está correto, tá bom? Existem 4 grupos M por proteína. Estes possuem um íon de ferro no seu centro que liga a molécula de O2. Sim, isso é verdade, tá bom? O hemograma. O hemograma é um exame realizado que avalia as células sanguíneas de um paciente. O exame é requerido pelo médico para diagnosticar o controle e a evolução de uma doença. Isso é verdade. Nós vamos falar na aula que vem agora sobre o hemograma, tá bom? Eu dar um direcionamento para você sobre o hemograma. A última questão que fala: as citocinas não são estimulantes da hematopoiese. Isso é falso. As citocinas são os principais estimulantes da hematopoiese. São eles que estimulam a produção dessas novas células. Bom, a nossa correção vai até aqui, tá certo? E logo mais estaremos iniciando nosso novo assunto de hematologia. Um abraço a todos.